Uma boa noite a todos que estão participando dessa videoconferência. Ela tem como objetivo compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho em relação ao atado de moscas. E o tema da aula de hoje vai ser o atado da mosca chamada Pheasant Tail. É uma clássica ninfa e ela funciona muito bem na pescaria de lambari, desde que você faça a cauda dela bem pequenina e, evidentemente, usando um anzol pequeno. Ela também oferece uma pescaria fabulosa para truta. Lembrando que a Pheasant Tail ela retrata um estágio da vida do bicho chamado efêmera, que é uma mayfly. Ela fica um período de vida muito longo no substrato do rio. Ela fica, depois que acontece dos ovos caírem na água, eles vão penetrar no substrato do rio. Esses bichos vão nascer e vão viver ali, em alguns casos, 1 ano ou mais. Em determinado momento do seu ciclo de vida, esses bichos vão largar o seu substrato para poder atingir a superfície. E nessa hora, ele se torna o alimento principal de diversos peixes. Basta passar ali uma silhueta semelhante que o peixe vai atacar, seja ele lambari, seja ele truta ou inclusive outros peixes que eu já pude ter oportunidade de capturar. Como por exemplo, a tilápia, consegui capturar também saicanga, aqui no Rio de Janeiro é chamada de bocarra. Tá? Mas, dando continuidade, meu nome é Fausto Parreira, eu sou administrador do Fórum Mosqueiros do Rio. Fica aqui como apresentação para quem estiver assistindo esse vídeo pela primeira vez. E hoje nós vamos trabalhar focados com relação ao atado da Pheasant Tail. Muito importante nesse momento é você compreender que o anzol que você for trabalhar para montar esta ninfa, para você atar, né, esse anzol no formato da ninfa, de uma efêmera, de uma mayfly, você precisa criar pontos de referência para que você possa iniciar o atado e terminar o atado. Tá? Essa imagem que está sendo apresentada aí, eu coloquei apenas o ponto amarelo para indicar para você que você deve começar a colocar o teu fio de atado, a sua linha de atado naquele ponto. Não há necessidade de você colocar o fio de atado rente ao olhar do anzol. Você pode colocar ele recuado um pouco para trás naquele ponto amarelo que está ali. Outra questão é o ponto vermelho. O ponto vermelho, ele está ali assinalando a divisão entre o abdômen e o tórax de uma mayfly, de uma efêmera. A proporção. Por isso que nesse momento eu estou explicando a relação da proporção. Se você criar o hábito de fazer o atado proporcionalmente, eles ficarão todos iguais. O último ponto amarelo que eu estou colocando ali é o ponto em que o anzol deixa de ser a sua haste reta e começa a ficar curvo. Dali em diante, evite colocar linha de atado. Porque se você colocar linha de atado ali naquele ponto em diante, você pode cometer o erro de fazer a cauda da ninfa ficar desalinhada. Ou seja, ela fica curvada para baixo na curvatura do anzol. Essa segunda imagem que eu estou apresentando é que existem alguns padrões de ninfa em que você tem a divisão entre o tórax e o abdômen meio a meio, 50% para cada. Tá? Então, por isso eu assinalei o ponto vermelho mais ao centro. Essa marcação vermelha recuada para trás ou centralizada também vai ajudar o atador no momento em que ele for trabalhar com uma ninfa que tenha um peso a mais, no caso na frente, que é a cabeça, chamada bead head. Porque quando você coloca o bead head no anzol, o bead head ocupa alguns milímetros daquele ponto amarelo que está ali, e você, dependendo do padrão de atado que for fazer, precisa corrigir isso também. E aqui nós temos a mosca que nós vamos trabalhar.
tá? Ela é toda atada, ela, como fala os ingleses, né? Dressing, ela é vestida. O anzol é vestido, ele é todo atado, é todo vestido, na sua maioria do corpo, com pena de fazão. Essa aqui é uma espada de fazão, aonde eu tenho o lado que tem as cerdas um pouco mais compridas, e a outra que também, embora seja comprida, né, ela pode variar de acordo com, vai se aproximando a ponta. Então nem toda ela é igual de um lado e do outro, tá? Mas isso também não vai interferir, porque basta você selecionar a quantidade de penas que você vai fazer uso no atado e puxar. Observem que depois eu vou mostrar novamente, né, que a parte central da pena, que é chamada hack, a minha está esbranquiçada. Ela está esbranquiçada porque a maneira que eu tiro as cerdas faz com que fique essa lista branca. Essa imagem que vocês estão vendo já vai ajudar vocês no atado. Essa mosca que eu coloquei aí, eu estou homenageando o mestre PC. Ele me presenteou uma pequena flybox, uma caixa de moscas com algumas dessas moscas. E essa é uma delas. Tá? Em alguns momentos eu vou ter que mudar o ângulo da morsa para que vocês possam ter uma melhor visualização. Uma vez visualizado, eu vou voltar a morsa para a posição padrão para que a gente possa continuar trabalhando. Tá? E aqui nós temos aí quando eu coloco na posição certa para mim, para vocês pode estar um pouco abaixado, né? Mas quando eu coloco na posição correta, vocês vão ver que ela vai ficar retinha no momento certo que eu for trabalhar. Isso é devido ao ângulo da morsa. Escolhi essa morsa de propósito também. Essa morsa ela não é rotatória, tá? Ela é chamada uma morsa que tem a sua ponta de eixo rígido. O pessoal chama ela de queixo duro, porque quando eu viro ela ao contrário, o eixo continua na posição e o anzol muda totalmente o ângulo. Ou seja, totalmente ao contrário de uma morsa rotatória. No decorrer do curso eu vou substituir a morsa para que vocês possam também ter essa experiência. Tá? Então agora eu vou substituir o anzol, esse anzol aqui, colocar a mosca do mestre PC no seu devido suporte. Eu sempre deixo num suportezinho, um suporte de espuma. Eu sei que ficou fora de foco por causa da distância, né? Mas é um suporte de espuma que eu coloco a mosca. Eu já havia separado anzóis. Infelizmente eu não tenho anzol maior do que esse. Tá? Esse é um anzol número 12, tá ok? Isso, esse é um anzol número 12 apropriado para o atado de ninfa. Observe que ele tem a parte da sua haste bem longa e reta o máximo possível, até começar a fazer a curvatura. Mas acredito que com esse ponto de visão aí vocês vão ter uma condição de me ver atando. Observe a posição que você prende o anzol, tá ok? A curvatura da morsa morde a parte curva da haste, mantendo a ponta para fora, tá ok? Mantendo a ponta para fora. Agora eu já tenho separado aqui o fio de atado. Eu já tinha dito para vocês que eu tenho o costume de trabalhar com fio de atado 8/0. Tá? Eu escolhi a cor marrom, porque a Pheasant Tail ela retrata tons puxados para o marrom, mas você pode escolher cores diferentes. Por falar em cores diferentes, fica aqui uma dica também com relação ao fio de atado. Tá? Algumas dessas moscas nós podemos usar o tórax com uma pequena quantidade de fio de chumbo. Tá? Então, como é que você vai diferenciar na sua caixa de atado, na sua caixa, como é que você vai diferenciar na sua flybox a mosca que tem chumbo e a mosca que não tem chumbo? Então, a simples troca do tom do fio de atado vai te ajudar a diferenciar uma carreira de moscas
sem lastro e uma outra carreira de moscas com lastro. Fica a dica. Tá? Vou colocar o feed atado, em vez de fazer aqui, que seria o ponto que a maioria dos atadores faz uso, eu vou levar um pouco mais para trás, retratando aquele ponto amarelo. Tá? Então eu vou dar 2 voltas aqui e já vou levar um fio de atado para trás. Tá? É o suficiente para poder prender. Mais do que isso não é necessário. Com relação à tesoura, né, que foi a aula número 1, vocês podem usar até uma simples tesoura, como essa aqui da Mundial. Tá? Um corte simples e você já vai separar o fio de atado, que você pode colocar inclusive numa pequena cesta de lixo que fica na sua bancada. Eu não estou usando para não me atrapalhar. Tá? Agora eu vou levar esse fio de atado até metade do comprimento do anzol. Você não precisa ser muito preciso aqui, porque esse fio de atado em algum momento ele vai acabar voltando. Tá? Eu poderia agora marcar um ponto, mas eu quero explicar a questão da cauda. Tá? Vamos começar avaliando a quantidade de material que você vai tirar. Né? Nós temos que avaliar a quantidade de cerdas que você vai tirar da pena de fazão para fazer a cauda. Então, se o anzol é grande, você deve tirar uma quantidade um pouco maior de cerdas. Eu não gosto de contar o tempo todo, não, tá? Mas vale muito a questão de estética que vocês vão ter. Observem como que eu fiz. A cerda estava fechada dessa maneira, tá? Ela se fecha por efeito velcro. Eu fechei a cerda, tá? Ou barba, como você queira chamar. Tá? Em alguns livros está como farpa. Eu vou segurar a quantidade que eu quero e vou levantar. Tá? Vou continuar segurando aqui embaixo, rente ao rack, eu vou segurar e vou alinhar as pontas, para que as pontas fiquem mais alinhadas possível. Se você puxar ela muito para cima, tá? Ela tende a se desalinhar. Tá? Olha só, as cerdas tendem a ficar com a pontinha desalinhada. Então você pode abrir um ângulo de 90 graus, faz o alinhamento das pontas a 90 graus, segura, né? Você pinça aqui com o seu indicador, com o seu polegar. Uma vez pinçando, você já alinhou ela. Você segura todo o conjunto e puxa de uma vez só. Vem um pouco desse material junto aqui. Ó. Esse material que vem junto é o que faz o rack aparecer a sua alma branca. Porque muitas dessas penas aqui tem esse revestimento aqui natural, nesse tom. Tá? Então eu tenho aqui a pena que eu vou fazer uso. De agora em diante, toda troca de mão, você deve sempre pinçar e manter o conjunto unido. Porque se você não pinçar e não mantiver o conjunto unido, você vai desalinhar as pontas. Né? Por que eu vou ter que fazer essa troca de mão aqui agora? Porque eu não monto a cauda dessa maneira. Eu puxei dessa maneira, mas vou ter que colocar as pontas para o outro lado. Então existe uma troca de mão, uma técnica de troca de mão para isso. Né? Você segura aqui na ponta, depois você pinça aqui no centro e depois você vira a sua mão ao contrário e pinça o conjunto aqui atrás. Pronto, pincei o conjunto. Eu tenho a cauda com as pontas alinhadas. É assim que se mantém as cerdas alinhadas. Outra questão é o comprimento. Eu vou passar para a minha mão direita, tá? E vou manter alinhadas, né, o conjunto segurando. Muitos atadores que vocês vão ver aí, eles levam o fio de atado até o ponto de indexação final. Tá? Nada impede que você faça isso também. Tá? Você tem que criar esse hábito, né? Você vai seguir o seu padrão de atado, né? Que seria esse o ponto final. Daí para trás não pode ter fio de atado. Para muitas pessoas, né? Para muitas referências, as pessoas dizem que o fio de atado para com a farpa do anzol. Isso não é verdade. Isso pode variar um pouco.
Principalmente se você estiver trabalhando com um anzol que não tem farpa, tá? Então, se você está trabalhando com um anzol que não tem farpa, você certamente não vai ter a referência da farpa para poder indicar o ponto de parada. Eu não estou acostumado a trabalhar dessa maneira, tá? Eu vou mostrar para vocês uma técnica que evita fazer volume em anzóis menores do que esse. Se o anzol é grande, então não tem problema nenhum, tá? Se o anzol é grande, eu não vejo problema nenhum de você fazer algum tipo de volume com fio de atado. Mas algumas pessoas gostam de ter o máximo controle do fio de atado, né? Algumas pessoas gostam muito de fazer o máximo controle do fio de atado. Então, para fazer esse controle, né, de espessura, eu vou ensinar vocês a medir. Alguém está com o microfone aberto, por favor? Eu queria perguntar, Fausto. Manda ver. Geralmente essa ninfa é no 1x. Perdão. Geralmente um anzol O que significa? 1x. Não. Nenhum anzol para ninfa ele é fabricado 1x. Todo anzol para ninfa ele vem com uma especificação técnica de 2XL, 2 extra large. Tá? Em alguns casos você pode até fazer uso de um anzol 3XL. Agora, anzol 1XL não é indicado para fazer o atado de ninfa que tem o seu corpo alongado, né? Você fica com pouco espaço, principalmente se você for trabalhar com bead head. Seja ele um bead head de metal, seja ele um bead head feito de outro material. Tá bom? A técnica de medida é a seguinte. Em muitas vezes vocês vão ver pessoas dizendo que você tem que medir a cauda pelo comprimento da haste do anzol, a parte reta. A parte reta termina aqui, então as pessoas medem dessa maneira, que ele pare ali. Tá? Então eu vou explicar para vocês que nem toda mosca precisa seguir essa regra, porque tem a regra do 2/3. 2/3 significa que a cauda de uma ninfa ela não segue todo o comprimento da haste do anzol. Tá? Ele ficaria um pouco mais curto, no caso ele ficaria ocupando até aqui. Tá? 2/3 seria aproximadamente aqui. Uma vez que eu marquei essa posição, olhem só a técnica que eu vou usar. Primeiro eu marquei aqui, descobri o tamanho. Quando eu fizer a troca de dedo, de mão, eu vou alinhar o ponto que eu escolhi e vou manter ele na mão correta. E vou levar a pena não para a linha de atado, e sim aonde eu quero que seja o final da linha de atado, que é aqui atrás. Então eu vou levar até aqui. Até aqui assim eu levo. Tá? Essa é a técnica de fazer pouco volume. E vou posicionar as cerdas na parte superior da haste do anzol e levando suavemente até chegar no ponto de indexação final. Tá? O ponto de indexação final é esse. Tá aí a nossa cauda alinhada. E observem que eu prendi ela está presa. Ela está presa diretamente no aço do anzol. Essas últimas voltas que eu dei, elas foram fixadas sem revestir o anzol com linha de atado. Tá? Fica como dica, tá bom? Então eu tenho aqui essa questão, eu só estou fazendo um pequeno ajuste aqui, visual, para vocês poderem ver. Eu posso alinhar aqui, ó, sem problema nenhum. Algumas pessoas molham com saliva a cauda para ela ficar junta. Tá? Não é necessário, porque nós não estamos preocupados com relação estética. Naturalmente vai molhar e ela naturalmente vai alinhar. Já viram essa técnica que está aí? Já fiz a fixação da cauda. O que eu posso fazer aqui agora seria levar de volta o fio de atado travando o restante. Tá? Seria uma outra técnica, mas vai fazer volume. Cada camada de linha de atado que eu colocar no anzol,
eu vou fazer volume, tá bom? Eu já havia separado aqui uma outra quantidade de cerdas, né? Antes da aula eu já havia separado uma quantidade. Observe que as pontas não estão alinhadas. Por que não estão alinhadas? Né? Porque eu não estou preocupado em fazer uma cauda daqui. Eu vou fazer o corpo. Tá? Então, outra questão também que pode ter dúvida, outra questão que vocês podem ter dúvida é a quantidade de cerdas que tem aqui atrás. Né? Ou seja, algumas pessoas fazem a cauda com 8 cerdas, algumas pessoas fazem a cauda com 12 cerdas. Se você vai diminuir o anzol, evidentemente vai diminuir a quantidade de cerdas. Eu não contei, eu não quis contar, tá? Mas eu simplesmente peguei uma quantidade que talvez tenha 10 e coloquei. A maioria dos atadores nesse momento levaria o fio de atado para frente, depois voltaria com o fio de atado para trás, para poder prender o material do corpo. Observem, esse atado que eu vou fazer, eu vou usar uma pena que eu vou usar para fazer a cauda. E a outra pena eu posso usar para fazer o corpo. Seria uma possibilidade. A outra seria rebater para trás essa parte aqui, para poder fazer o corpo. Só que vai ficar grosso demais. O atado, devido à quantidade de linha, ele fica grosso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa quantidade que está aqui. Vou usar aquela tesourinha nossa. Cortei. Vou manter a mesmo material, que ele é bastante longo, certo? E vou levar ele e colocar de volta. Seria uma possibilidade. A outra possibilidade seria separar esse material que está aqui, que eu já separei, que eu cortei, e pegar um novo para que você possa aproveitar a parte mais fina das cerdas. Tá? Então eu vou fazer exatamente isso. Também não contei quantas eu peguei, tá bom? Não contei, só sei que tem uma quantidade maior. Eu vou mostrar para vocês uma técnica de alinhamento das cerdas, onde eu coloco ele atravessado e levo a linha de atado uma volta só e ajusto em cima, na posição que eu quero. Tá? Uma volta é pouco. Você pode fazer uma segunda volta. E agora você vai levando a linha de atado para frente, uma volta de cada vez. Deixem o peso do bobbin e puxem suavemente essas cerdas aqui. Puxem as cerdas suavemente, encurtando, até a parte mais fina das cerdas. Eu dei mais 2 voltas para melhorar o grip. Pronto, vejam que a parte mais fina das cerdas já estão chegando aonde eu quero, que é para poder cobrir o anzol. E agora eu vou revestir. Tá? Então essa técnica que está aqui é a técnica mais fácil que vocês podem fazer. Tá? Eu só estou tirando para vocês poderem ver eu fazer novamente. Não se preocupem com a aula não, que se o tempo não der, eu refaço a aula com vocês. O que eu preciso é explicar para vocês. Viram a técnica, já sabem como é que é. Eu vou agora partir para montar o corpo da ninfa. Tá? Para manter rígido... Ô Fausto, Oi. Fausto, rapidamente. Esse material que você aparou aí da cauda, ele poderia ser utilizado para dar continuidade nesse corpo ou realmente tem que ser com essa porção que você selecionou aí? Essa aqui foi a que eu cortei. Essa aqui que eu estou mostrando foi a que eu cortei. Certo? E eu Sim. vou... Poderia dar continuidade com ela ou não? Poderia, mas ela vai ficar curta, né? Que eu vou enrolar em volta do... Ah, perfeito. O problema é o comprimento aí. É o comprimento. Aí eu separei ela para poder usar numa outra mosca com um anzol menor, por exemplo. Eu tiro a quantidade aqui que tem. Se aqui tem 12, eu tiro 4 ou 5 daqui, ou 3, para usar no anzol número 18, por exemplo, para fazer o corpo. Daí sobra. Tá? Ou eu vou usar para fazer o encase, que é o estojo que reveste a asa do inseto.
Tá? Então, no Perfeito. caso, perfeito, Esclarecido. esclarecido. Esse arame de cobre que está aqui, né, tamanho small, tá? Ele é fino o suficiente para que eu possa fazer a proteção, né? No caso, eu preciso proteger o fio, as cerdas da pena desse bicho. Então eu posso trabalhar com um pedaço na minha mão, um pequeno pedaço que eu posso cortar ele, que eu vou usar em várias moscas. Por exemplo, evitem cortar com tesoura, se for uma tesoura sofisticada. Existem alicates próprios usados em eletrônica que são ideais para fazer isso. Tá? Eu vou colocar essa parte aqui, vou colocar aqui, ó, o fio de cobre, mesma técnica, coloquei alinhado na lateral, ok? Dei uma volta, tá? Dei uma volta e vou levar para frente. E não vou me preocupar muito em dar muitas voltas não, tá? Não vou me preocupar em dar muitas voltas não. Vou pegar de novo aquele mesmo pedaço que eu havia feito a demonstração, vou colocar ele na lateral da haste do anzol, e vou puxar o fio de atado por cima. Uma volta, posiciono onde eu quero, tá? E continuo dando volta, 1, 2, 3, 4, 5 e deixo o bobbin cair. E começa a puxar as cerdas para trás. As cerdas vão escorregando, tá? Cuidado que ela pode escorregar demais. Como nós vamos cortar mesmo, vocês podem dar um corte aqui na frente só para alinhar as cerdas, para melhor visualização. Chegou aonde eu queria, que são as partes mais finas da pena. E agora eu vou revestir o corpo do anzol com a linha de atado, prendendo definitivamente as cerdas na sua posição. Eu posso levar até o ponto de marcação, que pode ser aqui, por exemplo. E se eu quiser, eu posso agora cortar esse excesso que está aqui, que em algum momento ele seria até escondido, né? Eu propositalmente trouxe aquela pinça que eu falei que eu uso. É a pinça... Se você quiser cortar, você usa, por exemplo, uma pinça dessa para fazer um pequeno... para poder tirar uma pequena... Pronto! Ok. Agora eu posso fazer o enrolar do corpo. Olha a técnica que eu vou usar para enrolar. Eu levo primeiro um pouco para trás e travo com o dedo, mordendo aqui em cima, tá? E pinço novamente, levanto, e de agora em diante eu vou criar um ângulo para frente, e para cada volta que eu der, eu vou pinçar o conjunto. Para cada volta que eu der, eu vou pinçar o conjunto. Para cada volta que eu der, eu vou pinçar o conjunto. Naturalmente, o corpo vai ficando cônico, porque a fibra de atado vai engrossando também. Tá? Outra opção seria você fazer o corpo cônico com a linha de atado. Tá? Outra opção seria essa. Tá? Vamos lá? Deixa eu mostrar para vocês como é que eu posso fazer, né, com um fio de atado. Tá, ok? Eu primeiro faço, levo a linha de atado para frente, volto ela para trás um pouco, paro um terço do final, levo a linha para frente novamente, volto, deixo um terço livre na frente, volto com o fio de atado para trás novamente, paro no terço final, volto com o fio de atado novamente e paro ele aqui. Tá? E agora volto a fazer a mesma operação. Tá? Trava, segura o conjunto, trava, segura o conjunto, trava, segura o conjunto, trava, segura o conjunto, trava, segura o conjunto. Pronto, levei até o ponto que eu quero. Tá? Daqui para frente eu vou fazer o tórax. Dou uma volta suave, tá? Se você quiser dividir ela meio a meio. Se você quiser que você não quiser que dividir ela meio a meio, tá? Você pode dar mais uma volta para frente
Tá? Vai mais uma pequena volta para frente, você trava aqui em cima. Pronto. Eu ocupei um pouco mais. Pronto, dei 2 voltas, vou travar com a terceira. E é sempre comum eu dar esse rebate para trás e dar 2 voltas na frente. Pronto, está travado o conjunto. E agora eu posso fazer o corte. Pronto. E agora vocês vão puxar. Se eu enrolei a fibra no sentido, eu vou enrolar o arame de cobre no sentido oposto, tá bom? Tá? Aí eu vou fazer o X, tá? Cada volta que eu der aqui, eu vou estar na realidade fazendo um X por sobre a cerda da pena de fazão, tá? Não precisa dar muitas voltas não. Se vocês tiverem o hábito de contar, vocês podem fazer de 5 a 6 voltas, raramente chega a 7, tá? Chegou aonde eu queria, vou parar novamente, 1, 2 voltas, rebate o fio de atado para trás e dá 2 voltas na frente. Pronto. Para poder quebrar esse fio de atado, tem 2 técnicas. Ou você corta, tá? Que seria usando uma ferramenta de corte bem rente, seria essa. Ou você enrola o bobbin até ele encostar no corpo da mosca. Esse bobbin aí foi um presente do Mestre PC, por isso que eu estou homenageando ele novamente, fazendo uso. E ó, vou quebrar o fio de cobre bem rente, sem deixar nenhum tipo de parte metálica para poder causar dano. Agora sobrou esse pedaço aqui, tá? Que seria, no caso, o pedaço que eu vou usar para fazer o encase. Só que pô, ele acaba tendo pouca quantidade. Numa mesa de atado, você acaba juntando vários pedacinhos desse. Tá? No caso, ó, de propósito, eu vou tirar uma quantidade maior de cerdas. Olha aqui, ó, a quantidade de cerda. Passou de 20. Tá? Se você não quiser da parte boa, você pode pegar da outra parte que está desalinhada. Deixa eu ver como é que está aqui. Então todas elas estão boas. Não posso fazer nada. É pena, tem que gastar mesmo. Tá? Vou pegar um outro tufo desse para fazer o revestimento do encase. O encase é bom fazer com essa parte de trás aqui, né? Mas eu estou com pouco material aqui para fazer o encase. Essa parte de trás aqui está muito pequena, a sobra, né, da cauda está muito pequena. Deixa eu dar um corte aqui, ó. Eu dei um corte aqui na parte final que é a parte mais grossa. Faz um encase muito bom, mas quando eu rebater vai ficar fino. Então o que eu vou fazer aqui? Né? Eu vou pegar aqui a parte de trás também da pena, que eu acabei de tirar, certo? Vou fazer um corte de alinhamento aqui, um corte de alinhamento só para que eu possa ter as pontas alinhadas, e vou fazer o encase. O encase não é montado aqui não, o encase ele é montado atrás, então eu voltei o fio de atado e coloquei ele naquela medida que estava marcado de vermelho, tá? Que eu tinha no início da aula, eu tinha marcado de vermelho. Então eu vou colocar o encase nesse ponto que está aqui, apenas 2 voltas, 3 voltas, pronto, tá? E vou puxando suavemente o fio de atado. 3 voltas foi muito. Deixa eu puxar com 2, uma só, vamos lá. Pronto, uma volta só. Pronto, para que eu possa ter espaço, né? Deixa eu ver se está muito para trás. Ficou muito para trás. Deixa eu voltar mais para frente um pouquinho. Pronto. Eu preciso ter espaço para fazer o tórax. Se você estrangular demais, desrespeitando o ponto de parada, né? Ele pode até ficar 50-50, meio a meio no corpo. Tá? Eu vou tentar puxar um pouquinho mais para trás aqui. Não tô conseguindo. Eu vou cortar. Pronto. Prendi. Cortei. Estou fazendo isso tudo para poder usar a parte mais resistente da pena. Tá? E eu agora posso fazer o tórax.
Tá? O tórax, ele é feito com essa cerda que está aqui do pavão. Tá? Então o tórax ele pode ser feito com três dessas aqui seria o suficiente para você fazer. Como essa aqui está bem fininha, né? Eu estou aproveitando de um evento carnavalesco, eu estou escolhendo as que tem mais iridescência aqui, mais quantidade de... Estou juntando tudo e estou puxando também. Olha como sai junto o mesmo material. Pronto, eu vou usar também essa parte aqui, ó. Essa parte aqui da pena é muito frágil, que é a ponta. Tá bom? Essa parte aqui é muito frágil, que é a ponta. Você precisa descartar ela, tá? Não é para cortar no meio da pena não, tá? Você pode cortar um pouco mais na frente. Você só precisa descartar o ponto frágil. O ponto frágil é esse aqui. Tá bom? E agora você vai rebater, prendendo toda a pena nessa posição. Hoje eu vou ensinar a prender dessa maneira. Outro dia eu ensino de outra maneira. Está bem presa. Está bem presa, eu já posso dar fim a essas pontas que estão sobrando aqui da pena. Pronto, essas pontas estão aqui. Então, para fazer o tórax, tá? Eu vou voltar a linha de atado para o ponto que eu quero que ele comece. Tá? Eu quero que ele comece aqui. Deixa eu puxar um pouco a linha para frente. Eu quero que ele comece aqui. Pronto. E agora o que eu vou fazer? Eu vou descer um pouco o carretel e vou laçar. E vou laçar em volta da linha a pena de pavão. Eu estou enrolando a pena de pavão. As 3 penas de pavão eu estou enrolando em volta do fio de atado. Porque quando eu enrolar tudo junto, eu vou estar enrolando as cerdas da pena e o fio de atado para poder dar a firmeza que eu quero. Tá? Tem que ser uma quantidade razoável, tá? Senão você vai ter que fazer esse procedimento depois. Tá? E depois eu faço o restante. Eu vou dar a primeira volta. Observa que eu dei a primeira volta e a segunda eu dou atrás. Tá? E a terceira eu vou para frente. A quarta eu vou para frente. E agora eu vou fazer mais uma atrás para fazer um enchimento. E agora eu vou para frente. E agora eu vou para frente. Vou para frente novamente. Tá? Mais uma vez para frente. E agora eu já posso rebater, tá? Eu já posso fixar as cerdas para depois rebater o encase. Eu sempre fixo dessa maneira, né? Levanto o conjunto, deixo o bobbin cair, a primeira queda dele, deixo o bobbin passar a segunda queda dele e a terceira queda dele, rebate o conjunto para trás e uma volta na frente. Tá? Bem, infelizmente vai terminar em 10 minutos. Já vi que não deu tempo, mas não tem problema. Eu vou refazer a aula com vocês. Tá bom? Então aqui eu vou cortar esse excesso. Esse excesso se tornou desnecessário. Ok? Agora eu vou pegar pontas, né, para poder fazer as perninhas. Eu uso as pontinhas da pena, tá? Essa aqui é a pena bruta, né? É a pena, é a espada. Vocês podem pegar, por exemplo, meia dúzia aproximadamente, no máximo 8. Aqui tem 3 e 3, 6 e 2, 8. Aproximadamente isso aqui é o suficiente. Se o anzol for maior, você pega 10. E assim sucessivamente para você poder fazer as asinhas. Um tufo para cada lado. Você vai perder pena, claro. Mas você quer fazer um atado bacana. Tá? E para fazer o atado bacana, você tem que perder material. Pô.
Tá? Você vai guardar essa sobra que está aqui para fazer um encase das suas próximas moscas. Tá bom? É assim que eu gosto de fazer. Depois eu vou ensinar uma outra maneira. As asas não podem ir até o final do corpo, tá? As asas, ou no caso as perninhas, ficam ocupando até 50%. Então você mede, coloca na posição que você quer, ou você põe um pouquinho mais para trás e usa aquela técnica que eu ensinei vocês. Trava o conjunto, uma volta, 2 voltas. Deixa o conjunto quieto. Posiciona e puxa eles para a posição que você quer. Pronto, eu quero aqui. Tá? Não mexe mais, né, nessa parte. Se quiser dar uma terceira volta, não tem problema nenhum. Dá uma terceira volta. Junta tudo, as asinhas estão ali. E você vai repetir esse exercício com mais um conjunto de pontas. E lembra de sempre ir guardando, né? Sempre guardar as sobras que vão servir para fazer um encase, vai servir para fazer o corpo em algum momento, tá? Posiciona, segura o conjunto, a primeira volta suave, segunda volta suave, alinha ele aqui em cima e verifica se o comprimento está bom. Vou dar uma terceira volta só para o peso do bobbin melhorar o grip. Que eu vou agora encurtar. Pronto. Encurtei o quanto que eu queria encurtar. Tá? Dei mais uma volta agora dando um pouco de tração. Rebati o conjunto todo para trás e dei uma volta na frente. Sem fazer muita força, para evitar dela ficar toda espigada, tá bom? Pronto. Já tem aqui as asinhas na posição que eu quero. Agora eu vou dar um corte de cada vez. Rente. Separa o pedaço que você cortou. Já vai servir para um encase. Vai servir para o corpo. Corta novamente. Espera aí que isso aqui está me atrapalhando. Essa tesoura não está me ajudando também. Essa tesoura aqui vai. Pronto. Mantenha mesmo espigado desse jeito, a gente vai ajeitar depois, tá? Rebate o conjunto entre as asas. Se quiser fazer um pequeno calço com o dedo aqui assim, você vai fazer um encase. Ele fica corcunda mesmo. A mosca fica corcunda. Aí você vai dar mais 3 voltas suaves, só com o peso do bobbin. Evita fazer tração nesse momento. A tração só vai atrapalhar. Pronto, 3 voltas. Tá? Eu agora vou levar a linha para frente dando tração. 1, 2 voltas. E agora volto para trás, 1, 2 voltas. Rebato o conjunto completamente e corto bem rente. Está montada aí a nossa pheasant tail ao estilo que eu gosto de fazer. Você pode fazer com a cauda bem mais curtinha, para a truta não tem problema nenhum. Tá? E agora nós vamos fazer a finalização. Isso aqui tá me atrapalhando um pouquinho. Para finalizar, é muito simples. Para finalizar, vocês podem usar diversos tipos de ferramenta. Eu vou usar aquela ferramenta que eu tinha mostrado para vocês. Tá? Eu tinha mostrado na aula de ferramentas. Tá? Você pode dar 2 voltas aqui e laça suavemente. 2 voltas aqui e laça suavemente. Como é que eu faço? Eu estou correndo o fio de atado. Quando eu quero correr, eu afrouxo um pouco o conjunto e o fio de atado corre. Seria uma técnica. A outra seria você fazer a cabeça do jeito que você quer. Eu agora estou dando formato à cabeça. Estou fazendo um enchimento. É para isso que serve aquele espaço vazio que eu deixei no início do atado. Tá? Eu deixei o espaço vazio no início do atado justamente
para poder ter como fazer a cabeça. A outra técnica é você fazer uso do whip finish. 1, 2, 3 e fecha. Encaixa na ponta, laça por trás e vira o conjunto suave, fazendo uma figura 4 de cabeça para baixo. Ou uma figura 4 de cabeça para cima. Tá? E você começa a rodar. 1, 2, 3. Escorrega aqui e laça aqui por cima. Essa mosca aqui certamente vai ser usada em uma das minhas pescarias na Patagônia. Tá? Essa é a Pheasant Tail. Espero que vocês tenham gostado. Eu não estou tendo tempo para poder me despedir de vocês. Observem a mosca como ficou. Se quiser fazer as asas as perninhas um pouco menores, tá? Tem uma técnica aqui que você fecha um pouquinho as perninhas. Você morde elas aqui assim e dá uma pequena puxadinha para frente. Ela se fecha, tá vendo? É uma técnica que eu aprendi com o Dave McPhail. Tá? Você fecha o conjunto e suavemente dá uma puxadinha para frente. Ela se fecha completamente. A mosca ficou muito bacana. Tá? E lembre-se também, né, que você precisa fazer a finalização colocando o head cement. Tá? O head cement, tá? Eu tô pegando aqui, tá? A finalização é colocando head cement na cabeça da mosca. Coloque uma quantidade razoável, tá? Esperem secar antes de aplicar a segunda. Se quiser aplicar por baixo, também pode aplicar por baixo. Mas nessa morsa é um pouquinho complicado, tá? Então eu tenho que trabalhar sem ver. Eu tenho que passar por baixo aqui assim, ó. Como se eu estivesse passando no queixo dela. Tá bom? Segunda questão. Limpem sempre a ponta da ferramenta, como eu estou fazendo aqui agora. Segunda questão. Proteger o encase. Para proteger o encase, vocês podem usar esse head cement aqui, que ele é mais líquido. Tá? Ele é mais líquido. Evitem excesso no encase, não precisa tanto. Pronto, é o suficiente essa quantidade. Essa quantidade aqui é o suficiente. Pronto, a mosca está protegida. E nós estamos prontos para que eu possa me despedir de vocês. Eu quero agradecer todos que ficaram comigo até o final dessa videoconferência, onde eu pude mostrar um pouco do meu conhecimento para fazer o atado de uma mosca chamada Pheasant Tail. Observem as proporções, observem a quantidade de material, né, usado, para que vocês possam fazer as moscas o mais semelhante possível uma com as outras. É assim que o atador procura fazer e rechear a sua flybox. Tá? Muito obrigado e até a nossa próxima reunião.